Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu, mais uma aula de Sociologia hoje. Espero que você esteja bem, que você esteja saudável. Espero que você, na medida do possível, esteja se preparando para o Enem, para o seu vestibular, para o seu concurso. Espero que você esteja com a vida, na medida do possível, caminhando de maneira tranquila, ok? Hoje, a aula de Sociologia é sobre Sociologia do Trabalho, ou as diversas formas de relações de trabalho. Ao longo da história, alguns exemplos, a ideia do trabalho na perspectiva de tempos históricos diferentes, e aí a gente vai pensar esse conceito e essa função tão importante que é a ideia do trabalho, ok? Então eu convido você para mais essa aula, para mais esse debate aqui hoje na nossa aula, e que você aproveite, tire conhecimento aí o mais gigantesco possível para que você se dê bem aí naquilo que você está almejando, ok? Antes eu queria fazer aqui uma recomendação, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou recomendar primeiro a banda, né? Essa banda é uma banda de rap de Brasília chamada Câmbio Negro, cujo líder é esse cara aqui, ó, o X no vocal. E eu quero te recomendar uma música específica do Câmbio Negro, que é a música Esse é Meu País. Na música, o X, ele está num sonho e ele sonha com um Brasil imaginário, com menos desigualdade, com melhores relações de trabalho, com melhores estruturas científicas, e compensa muito você conhecer a banda Câmbio Negro e especialmente essa música para que você aí faça algumas ligações, tal. Você pode utilizar trechos da música na sua redação, em questões discursivas e por aí vai. Então, conheça Câmbio Negro, especificamente a música Esse é Meu País. Quando fala a palavra trabalho, e aí eu quero que você guarde na memória este carinha aqui, ó. Quero que você guarde isso. Calma aí que você vai ver. Quando a gente fala de trabalho, olha como a palavra trabalho serve assim para designar coisas diferentes, né? Por exemplo, eu estou gravando aula. Eu sou o professor, eu dou aula. Dar aula é o meu trabalho, beleza? Bidu, o meu pai é empresário, a minha mãe é dona de casa. Olha, a função do seu pai é uma, a função da sua mãe é outra, e ser dona de casa, inclusive isso é reconhecido legalmente, é o trabalho dela, é a função social que ela exerce. Ó, eu posso dizer aqui, ó, exemplos de trabalho, né? A mulher entrou em trabalho de parto. O trabalho daquele pintor é maravilhoso. Os trabalhos da Assembleia de Trabalhadores tiveram bons resultados. Os trabalhos das reuniões, os debates. O aluno entregou o trabalho para o professor. A enchente do ano passado foi destruidora e ela deu muito trabalho. Percebe comigo aqui que a própria palavra trabalho, ela pode ser aplicada em diversas formas diferentes. E aí, eu quero de novo que você memorize esse carinha aqui. Agora a gente fala dele e vamos pensar a palavra trabalho, pensando aí em uma ideia de dicionário. Trabalho é a aplicação de forças para alcançar um determinado fim. Quando, por exemplo, eu disse aqui atrás que a mulher entrou em trabalho de parto, ela está num processo de dar à luz a uma criança. Esse processo doloroso, inclusive, ele vai finalizar um outro processo, que é a gravidez. E então você tem ali, ó, um determinado fim, um objetivo. Trabalho, ele pode ser remunerado, assalariado, beleza? Ou não, se você pensar no trabalho voluntário ou na escravidão. Então eu posso dizer que trabalho é todo esforço realizado por qualquer ser humano para um determinado objetivo. Qual é o meu objetivo aqui na aula? Compartilhar conhecimento contigo. Qual é o seu objetivo? Porque quando você vai, se você é só estudante, quando você vai preencher uma ficha, tá lá assim, ó, profissão, você coloca estudante, porque ser estudante é a sua função social, é o seu trabalho, ok? Então entenda que a aplicação da palavra trabalho, ela está sempre ligada a determinadas funções humanas e determinados objetivos humanos. Aí eu volto aqui, repare que nessas frases, não esquece desse carinha aqui, velho. Repara que nessas frases aqui, ó, muitas delas estão ligadas a fatores negativos, né?
A mulher entrou em trabalho de parto, dor. O aluno entregou o trabalho ao professor, dor, desespero, tem aluno que odeia. A enchente deu muito trabalho, dor, cansado. Olha só, gente, quando você pensa nesses significados, dá para você pensar assim, ó, o que a sociedade atual espera de você, de mim? Que nós possamos trabalhar. Trabalhar é muito mais do que trazer grana para casa, trazer dinheiro, pagar conta. Trabalhar, quando você tem um emprego, você é, hoje, infelizmente, né, você é valorizado socialmente. Você constrói a sua identidade. Tem muita gente que me chama de professor. O cara não sabe nem meu nome. Meu nome é Carlos. Meu apelido é Bidu. E tem gente que me chama de professor. Olha só. Ou então quando o cara é juiz. Ou então quando você vai conversar com alguém que é advogado, o cara assim, eu sou advogado tal. Ele cria uma identidade a partir da sua profissão. Quando você não tem, né, trabalho, por exemplo, uma situação de desemprego, perceba que a sociedade ela vai olhar para você com desconfiança. Você vai ter baixa autoestima. Talvez você vai ser discriminado. Percebe que a ideia de trabalho, então, também existe, quando a gente vai pensar toda essa noção, um significado social, ok? E aí, vamos pensar o seguinte, se trabalho é a satisfação das necessidades humanas, ao longo da história, os seres humanos utilizaram várias e diversas ferramentas para executar esses trabalhos. O trabalho, que é uma atividade em que eu tenho um objetivo, para facilitar essa execução dessa atividade, nós, seres humanos, ao longo da história, encontramos, adaptamos ferramentas que vão nos auxiliar nessas execuções. Eu posso pensar no fogo, eu posso pensar numa lança, no machado, como eu posso pensar nesse computador que está agora gravando essa aula. Ou seja, esse computador, ele facilitou, essa ferramenta facilitou o meu trabalho. Eu posso pensar o seguinte, o professor, hoje, que trabalha numa escola que tem tela digital e tudo mais, ele não precisa passar no quadro. Não é que diminuiu o trabalho dele, mas o trabalho mudou. E atenção, ao longo da história, o ser humano se adaptou às mudanças das relações de trabalho, ok? E aí, não pode esquecer a influência das tecnologias a partir da Revolução Industrial na mudança de várias profissões, extinguindo algumas e criando outras, ok? A palavra trabalho está lá na Bíblia, viu? E aí que eu quero que você volte aqui na ideia do tripalium. A palavra trabalho que está na Bíblia, ela vai estar lá no livro de Gênesis com uma conotação de castigo. Enquanto Adão e Eva viviam bons, né, bem, plenos no paraíso, a partir do pecado original, eles tiveram que, por serem amaldiçoados, extrair o sustento do seu suor. Ou seja, agora eles precisam trabalhar para ter seus sustentos. E aí eu quero que você preste atenção, então, que a palavra trabalho aí, ela está muito próxima da ideia de castigo. Por quê? Por mais que a nossa profissão nos dê algum tipo de prazer, adoro ser professor, por exemplo, de uma maneira ou de outra, se eu não exercer isso, eu vou morrer de fome. E morrer de fome seria o meu castigo. Então entenda que a palavra trabalho, ela tem uma conotação aqui, até mesmo de algo negativo, que eu sou obrigado contra a minha vontade. Lembra que a Eva coube a Eva, a representação de pecado de Eva e tudo mais, o trabalho do parto, a dor do parto. Então perceba que essa palavra trabalho, a gente vai chegar lá no tripalium daqui a pouco, tem muita relação com a ideia de algo relacionado a castigo. Aí sim, pensando a ideia do tripalium, que eu quero que você entenda. Tripalium vem de 3 paus, beleza? Ou seja, são essas 3 varas aqui, em que o indivíduo, lá, período de Inquisição, Idade Média, ele era amarrado, esticado, torturado. E, atenção, gente, ó, é da palavra tripalium que vem a palavra trabalho. Ou seja, é de um castigo medieval
que vem a ideia de exercermos funções relacionadas ao nosso trabalho. Ou seja, trabalhar é ser torturado. Em diferentes sociedades ao longo da história, a ideia de trabalho foi vista de forma diferente, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para você lembrar disso. Eu posso dizer que fez parte da formação humana, fez parte de várias sociedades humanas ao longo da história, na pré-história, antiga, medieval, moderna, na contemporânea, a utilização do trabalho escravo, compulsório. Lembrando que várias civilizações se fartaram por conta da utilização do trabalho escravo. Importante você perceber que o Brasil, ele se organizou como sociedade a partir do trabalho escravo e, principalmente, é muito importante você perceber que o trabalho escravo auxiliou na fundamentação de várias sociedades, inclusive a nossa. Tanto que, desde a Lei Áurea, a escravidão ela é oficialmente proibida no Brasil, mas isso não quer dizer que o trabalho escravo foi extinto, ele está cada vez mais vivo, e que as relações de trabalho, mesmo o trabalho assalariado, elas se dão de maneira igualitária. Será que a empregada doméstica da sua casa, ela come com você na hora do almoço? Ou ela come depois de você? Será que nós vemos as pessoas que trabalham conosco e para nós de maneira igual? Ou a gente ainda olha com uma ideia de superioridade? Eu posso pensar também que sociedades tribais desenvolveram relações de trabalhos que alguns textos chamam de trabalho primitivo, onde, imagina que uma grande aldeia, a divisão do trabalho é baseada na ideia da divisão sexual e aquilo que é produzido para o coletivo, ok? Então, na nossa aldeia, fazendo uma divisão sexual clássica, as mulheres vão cuidar da aldeia, da coleta de frutos, raízes, e os homens vão cuidar da segurança e vão fazer a caça. Aquilo que for colhido e caçado vai ser utilizado por todos. Lá, para os gregos e para os romanos, e aí eu vou segurar um pouquinho aqui, mais na Grécia Antiga, começou a se dividir a ideia de trabalho em duas formas. O labor, que seria o trabalho braçal, o trabalho na terra, e o trabalho da praxis, o trabalho intelectual e político. Perceba que é a partir de gregos e romanos que nós passamos a valorizar muito mais o trabalho intelectual do que o trabalho braçal, ok? E quem é que faz esse trabalho braçal aqui? Lembra, gente, ó, tanto a Grécia Antiga quanto a Roma Antiga basearam-se muitos anos, muitos séculos na exploração do trabalho escravo. De novo a escravidão aqui, ó. Ou seja, de novo, a ideia do trabalho bruto, trabalho braçal, relacionado a alguém que eu considero menor do que eu. Entenda isso, muito importante. Na sociedade feudal, eu tenho uma manutenção dessa visão, olha só. A sociedade feudal, ela se divide em clero, nobreza e servos, camponeses. E, segundo o costume da época, os dois de cima na nossa pirâmide, olha a ideia de estratificação, ó, eles não precisam do trabalho labor pesado e essa função é do camponês, do servo. Ou seja, o camponês, o servo, ele trabalha para o sustento dos nobres e do clero. Inclusive, e dizia o seguinte, ó, na sociedade medieval existem aqueles que oram, aqueles que guerreiam e lutam e aqueles que trabalham. Entenda, ó, clero e nobreza, eles estão colocados em categorias na nossa pirâmide social em que eles não necessitam trabalhar no sentido, né, bruto, na terra. Essa função é do camponês, do servo. E onde que o povo medieval, os medievais, eles vão buscar a justificativa? Na Bíblia. Beleza? De novo, naquela passagem do Gênesis, comerás o pão do suor do teu rosto. No capitalismo, com o advento do capitalismo, as relações de trabalho novamente vão se alterar. E aí é muito importante você pensar que agora, eu, enquanto indivíduo, vendo a minha força de trabalho para o capitalista, que é o dono do meio de produção, e ele vai me pagar por uma determinada função que eu vou exercer. Numa visão marxista, esse pagamento ele é injusto,
Porque, na verdade, eu sou explorado pelo dono do meio de produção, naquilo que Marx chama de mais-valia. Ou seja, o trabalho, a partir do capitalismo, da revolução industrial, da visão marxista, o trabalho se converte em mercadoria. Beleza? E olha só como é mercadoria. Eu trabalho, recebo por aquele trabalho uma grana. Como aquela grana não dá para me sustentar a vida inteira, mês que vem eu me vendo novamente. Tá vendo como é mercadoria nessa visão aqui? Mercadoria. Então eu posso pensar o seguinte, ó. Você trabalha, produz tudo que existe, uma visão bem marxista, tá? Que é vendido por seu patrão, que fica com quase tudo, o lucro, a grande parte da renda, e para você sobra aquilo que ele chama de salário, que por ser tão pequeno, não permite a você que você possa usufruir daquilo que ele vai usufruir, ok? O trabalhador, então, já disse isso para você, ele, a partir da Revolução Industrial, e principalmente do Fordismo, ele está caindo numa ideia de impessoalidade. Ou seja, ele está ali na esteira produzindo, às vezes ele nem sabe como é o produto lá no final da esteira, e ele agora, ele é compreendido como uma mercadoria. E a sua energia física é essa mercadoria, que ele vende por um determinado preço, salário, e esse salário o sustenta por um período. Como não sustenta para sempre, ele se vende novamente, ok? Num ciclo gigantesco. Quando você pensa as relações de trabalho da maneira mais contemporânea possível, eu acho que você deve estar acompanhando aí as discussões que já existem sobre a uberização do trabalho. Como assim? Não só o Uber, tá? Vários outros aplicativos de entrega, de transporte de passageiros e tudo mais. Existe uma crítica muito grande em cima desses aplicativos. Por quê? Porque eles vendem uma ideia de seja você o seu patrão. Eles vendem uma ideia de seja empreendedor, quando, na verdade, você, trabalhando para o Uber, achando que está trabalhando para si mesmo, está deixando de recolher impostos, garantir a sua aposentadoria, seguros trabalhistas e outros benefícios que você tem por trabalhar no regime de CLT, por exemplo. Ou seja, essa uberização das relações de trabalho, que é vendida para nós como algo inovador, como algo empreendedor, algo que vai salvar você da crise, na verdade está, de uma maneira ou de outra, piorando as relações de trabalho. O nosso personagem aqui, ó, se ele cair de bicicleta e se machucar, ele não tem direito trabalhista. Se ele tivesse aqui num Uber de carro, se roubarem o carro dele, se ele não tiver seguro, ele não tem outro carro. Entenda? Então, existe hoje uma crítica muito grande em relação à uberização do trabalho, ok? E aí, para finalizar, queria lembrar vocês que lá no início da aula eu disse, pessoal, não podemos esquecer de como a escravidão colaborou na formatação de várias sociedades. E aí eu queria lembrar você que a escravidão contemporânea, né, o trabalho compulsório contemporâneo, ele existe, é vivo, e o nosso país, o Brasil, ele é um grande exemplo para o mundo de como não tratar os seus trabalhadores. A exploração de mão de obra infantil, a exploração de trabalho em regime degradante, a apreensão de carteiras de trabalho por patrões, a punição física, são elementos ainda presentes em várias relações de trabalho, principalmente nas aberturas de fronteiras agrícolas no interior do Brasil. E por isso, eu queria já fazer aqui as minhas recomendações. Queria muito que você assistisse esse documentário aqui, ó, Tabuleiro de Cana. Tem ele completo no YouTube, ok? Ele vai trabalhar a ideia do trabalho escravo nas lavouras de cana, produtoras de cana-de-açúcar no interior do Brasil. Tem um outro muito bom também que se chama Bagaço, mas o Tabuleiro de Cana eu recomendo para você demais. Para entender a relação de trabalho, a mais-valia e a alienação, o clássico Tempos Modernos do Charlie Chaplin, ok? E também, para você entender a formatação das relações sociais de trabalho ao longo do século XX, o já recomendado e premiado Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Essas 3 recomendações
vão... Opa, meu dedo! 3 recomendações vão auxiliar você a formatar melhor ainda os estudos seus sobre as relações de trabalho. Beleza? Então é isso, gente. Quero deixar um abraço para você. Esse é um conteúdo altamente cobrado, viu? Cobra-se muito no Enem, vestibulares, concursos, as diversas formas de relações de trabalho ao longo da história. Lembrando que a carteira de trabalho aqui no Brasil foi uma grande vitória. A primeira grande greve no Brasil, em 1917, importantíssima. As greves dos metalúrgicos no final dos anos 70, importantíssimas para você entender como que as relações de trabalho no Brasil foram construídas. E aí, eu queria muito que você pensasse em como que você constrói as relações de trabalho para aqueles que trabalham para você. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!